Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Papo de de Fundo. Fungo. Para quem não me conhece, meu nome é Caio Dourado Barbosa, sou um dos apresentadores aqui do podcast e hoje, juntamente com Viviane Costa, nós vamos falar sobre um tema muito especial, muito legal, sobre um artigo, né? Não é isso, Vivi? Isso, é. Hoje a gente vai falar um pouquinho, não sobre as características dos fungos em geral, sobre os potenciais dele, mas a gente vai falar um assunto um pouquinho diferente, que é sobre estilo. Isso mesmo, sobre os pigmentos fúngicos, especificadamente. E esse episódio é justamente sobre cor, né? Vermelho, azul, roxo, laranja, fluorescente, ou até mesmo branco ou preto absoluto. Isso, a gente não vai falar somente das cores, né? A gente vai falar um pouquinho sobre como essas cores, elas interagem, como elas funcionam nos fungos. Pode ser quimicamente, de acordo com a ecologia, evolução. Então, são vários aspectos aí que essas cores elas vão estar tendo um papel importante nesses fungos, né? Isso mesmo. E o papo de hoje vai ser baseado em um artigo científico intitulado Pigmentos Fúngicos, Carotenoides, Riboflavina, Policetídeos com diversas aplicações. Esse artigo é da Maria Afrostoma e colaboradores, foi publicado em 2023 no periódico internacional Journal of Fungi. E o artigo ele explora justamente por que os fungos eles são tão coloridos. O que leva, de fato, os fungos a terem essas cores? Será que é somente por beleza? Ou tem a ver com evolução, ecologia? Então a gente vai bater um papinho hoje sobre isso. Exatamente. O artigo ele mostra um pouquinho sobre quais são essas funções, quais são o papel dessas cores nos fungos. E dando um spoilerzinho, já falando um pouquinho sobre, uma das principais funções que essas cores vão ter nos fungos, que a gente pode citar, é a proteção contra a radiação, a defesa química, interações ecológicas entre eles, adaptação ao ambiente. Então, não é uma questão somente de estética, né, de cor em si, de pigmento. Mas são várias funções aí que são extremamente importantes para o fungo na natureza e essas cores elas vão estar fazendo esse papel tanto ecológico quanto químico no fungo. Isso mesmo, ou seja, o fungo, ele não é apenas, a coloração não é apenas só para ser bonito, né? Ele tem uma certa utilidade ecológica, evolutiva, é uma estratégia, na verdade, de sobrevivência. Exatamente. Então, o artigo ele aborda um pouquinho, principalmente sobre quais são os pigmentos que os fungos vão produzir. A gente sabe que existem várias cores e essas cores elas são resultados desses vários pigmentos que podem existir e nos fungos também isso acontece, né? Então, são vários tipos de pigmentos e esses fungos vão estar expressando esses pigmentos de várias cores diferentes. Isso mesmo. E uma delas é a melanina, que nós também temos, né? Os fungos também têm essa substância, a melanina é muito famosa e é uma das que sempre vem nos estudos assim relacionadas à coloração dos fungos. A melanina, ela é um pigmento que deixa os fungos mais escuros, né? Pretos, amarronzados. E essa cor, ela ajuda principalmente na proteção da radiação UV, que, como a gente já citou, é uma das funções desse pigmento, sim, né? Tanto na dissecação também, para evitar a dissecação desses fungos, e até na proteção contra metais pesados. Então, é um pigmento muito importante para os fungos, justamente para proteger eles desses metais pesados. E isso é bem legal do que Vivi falou, porque é justamente isso que caracteriza algumas espécies no ambiente. Quando você vê fungos extremos, por exemplo, em cavernas ou até mesmo vulcões, eles costumam ser bem mais escuros do que os outros, justamente por conta desse pigmento que eles têm, né, que deixam eles mais escuros, como estratégia evolutiva de sobrevivência. Até em regiões mais secas também, justamente para proteger contra a dessecação, esses fungos eles vão ter esses pigmentos mais escuros para proteger eles de ressecarem, porque eles precisam se manter hidratados para sobreviver, né? Muito legal. Sim. E aí, outro grupo que a gente pode citar também de pigmentos são os carotenoides, que são um pigmento que eles dão a cor amarelada, cores mais quentes, né? Amareladas, laranjas, vermelhas.
é um pigmento muito bonito, né? Sim, e a gente vê não só também nos fungos, né? O carotenoide tem um caroteno que evita xerodermia, que é a pele seca, é muito bom também para visão. Normalmente a gente sempre vê a avó falando assim, né? Como a abóbora, que tem a coloração de laranja, cenoura, beterraba também, cores mais isso. escuras. E principalmente essas tonalidades laranja avermelhado tem esse caroteno que é muito importante. Então, esses pigmentos eles também combatem o estresse oxidativo e também tem um papel essencial tanto na reprodução, mas também na dispersão dos esporos desses fungos, o que é muito incrível. Pois é, a gente vê que muitas dessas cores mais chamativas, amarelo, laranja, elas servem como um atrativo para agentes polinizadores, não é? Isso. Então, justamente esse papel que ele vai ter na dispersão, ele vai atrair os insetos para polinizar e dispersar os esporos dos fungos. E o artigo também cita um outro pigmento, que são os polissetídeos, né? Que no caso dos polissetídeos, eles são um grupo químico, que ele vai gerar cores intensas, também de vermelho, roxo, azulado. Isso mesmo, e aí vem um detalhe muito importante, porque muitos desses compostos, eles também são bioativos, né? Eles são também antibióticos, antioxidantes, então tem várias funções desses metabólitos secundários, né? Que proporcionam coloração, mas também outras substâncias que são bons também até para quando a gente consome, né? Por exemplo, o carotenoide tem vitamina A, às vezes tem vitamina E como antioxidante, né? Combate radicais livres. Então tem muita substância bacana. Pois é, muitos desses compostos eles já são estudados principalmente para potenciais, tanto na área da saúde quanto na área da biotecnologia. Então, é muito importante estudar esses bioativos também que os fungos produzem. E o artigo também traz bastante isso, né? Esse papel, esse potencial que esses bioativos vão ter Sim. nos fungos, né? E a coloração também, Vivi, ela é importante para dizer assim, às vezes na natureza a gente sempre fala que a coloração ela sinaliza muitas vezes o que pode ser perigoso e o que não pode. O artigo traz também um pouco dessa visão. Tipo, não me coma, eu sou tóxico. Sim. Né? Não encosta, ou coisa do tipo, né? A gente tem algumas substâncias, principalmente cogumelos mais azulados, que quando a gente retira, ele oxida com facilidade. Então, mostra que tem compostos que podem causar até mesmo a morte no consumo, né, de humanos, por exemplo, e são tóxicos para outros animais também, outros organismos de maneira geral. Exatamente como eu falei, esses compostos, eles tanto podem atrair os insetos, quanto podem repelir, né? Produzindo esses componentes tóxicos, e aí eles repelem e eles protegem o fungo contra a predação. Então, são bastante importantes esses compostos, esses pigmentos para os fungos. Exatamente, e eles estão se comunicando o tempo todo, tanto quimicamente, mas também visualmente. Falando um pouquinho também sobre a relação que a gente tem com esses pigmentos dos fungos, né? Os humanos, a gente tem a tendência, né, de ser fascinado por essas cores mais vibrantes, principalmente nos fungos. Eu acho que é o que mais atrai as pessoas para os fungos. São esses fungos que são mais diferentes, que possuem cores mais vibrantes, os pigmentos mais fortes. Então, a gente tem essa relação, né? O artigo também aborda um pouquinho disso, né? Um pouquinho da arte, da cultura, a relação que os fungos vão ter com a gente vai ter com os fungos, né? Isso, principalmente populações, comunidades indígenas, por exemplo, usam muito o fungo como nesse sentido, né? Desde tinturas naturais, pigmentos artísticos ou até mesmo um ritual simbólico. E aí eu trouxe alguns exemplos de espécies de fungos que são utilizados por algumas culturas. O primeiro deles é o Ganoderma lúcido, que é usado em comunidades tradicionais asiáticas, que eles têm colorações ou tons amarronzados, né? Um tom marrom sépia, pigmentos formados por compostos fenólicos e melaninas. E ele é usado como tinta natural, verniz artesanal e também pintura decorativa, o que é bem legal. Outro exemplo que eu fui buscar, né? O artigo não necessariamente dá esses exemplos, mas ele dá outros tipos de exemplo, é o Leitiporus sulfúreus. Eu até coletei já um gênero Leitiporus, mas não essa espécie. Mas ela é conhecida popularmente como frango da mata. O pessoal utiliza na culinária, ele tem um gosto de frango. É usado por artesãos naturais e possui um amarelo vivo dourado. Ele é bem bonito.
sendo usado para tingimento de lã e fibras naturais. Isso é muito legal, incrível. Muito interessante, né? A gente pode citar também o Psinoporus cinnabarinus, que ele é utilizado por comunidades tradicionais, principalmente porque ele possui um vermelho, o pigmento é um vermelho intenso, que se chama cinnabarina, né? Que é um polissetídeo que a gente já citou como um dos compostos aqui dos pigmentos. E aí ele também pode ser utilizado na pintura, na arte, então é um Sim. pigmento bem interessante. É bem legal essa espécie, né? Na verdade, o grupo dos picnoporos, eles têm várias variedades, né? Tem o sanguíneos, só que tem trabalhos que já desmistificou isso, né? O pessoal descrevia só como essa espécie, mas é um complexo de espécies. E eles são utilizados até por comunidades indígenas para pintar, né? Pintar o rosto, pintar o corpo, é bem legal. Sem falar de estudos recentes sobre pigmentos fúngicos como corantes sustentáveis, que é utilizado também hoje nos alimentos, o que é muito incrível. Exatamente, o artigo ele fala um pouquinho sobre isso, né? Fala um pouquinho dessa utilização dos corantes sustentáveis, até porque a maioria dos corantes que a gente usa na indústria hoje em dia são corantes artificiais, então são corantes também que podem ser carcinogênicos, então utilizar o pigmento desses fungos, estudar mais o pigmento desses fungos como uma alternativa sustentável é muito importante também para a gente conseguir substituir esses corantes que são industriais, né? Então, acho que para a saúde humana também seria muito importante aumentar os estudos sobre esses pigmentos sustentáveis, né? Também o artigo cita um pouco que a produção desses pigmentos por parte dos fungos, ela é muito mais simplificada, é de fácil reprodução, então a gente consegue fazer uma produção maior desses pigmentos, porque os fungos são mais fáceis de manipular, eles não dependem de estações, como pigmentos que vêm de plantas, por exemplo. Então, eles não dependem de estações do ano, ou de seca, ou de chuva. Então, a gente consegue fazer uma produção maior desses pigmentos, e isso para a indústria alimentícia, principalmente, é bem importante. Sim, o que é bem legal o que Vivi falou, porque na indústria alimentícia a gente utiliza muito esses corantes artificiais, né? Exatamente. Como ela disse. E é proibido até pela Anvisa, por exemplo, o corante vermelho. A gente sempre vê em doces, Fini, por exemplo, que eu gosto muito. E não é muito legal estar usando esse tipo de corante. Agora imagina começar a produção com corante natural, vindo de fungo. Isso é muito legal. Já é mais uma situação, né? Mais uma possibilidade que os fungos podem propiciar de benéfico para os seres humanos, né? Com então certeza. É bastante interessante. No artigo também, ele provoca sobre se as cores elas mudam de acordo com o ambiente, né, Vivi? E aí, será que eles mudam ou não? O artigo, ele diz que sim, muda. Ele mostra que a luz e o pH, a temperatura, nutrientes, elas influenciam também a coloração desses pigmentos. E isso é legal porque talvez a gente vê o mesmo cogumelo de um horário no dia, um período, ou em outro que pode ter uma coloração um pouquinho diferente, de acordo com ali o ambiente que está envolto. Exatamente, isso pode também ser até um fator importante como um indicativo de tanto de se aquele ambiente está propício para o fungo, ou se aquela cor ela vai significar algo, se o ambiente está bom, se o ambiente está ruim. Então, estudar isso, né, é um prato cheio tanto para ecologia, para taxonomia. Então, é muito importante a gente ver como essa mudança de cor dos fungos ela vai alterar o ambiente, ou como ela é alterada pelo ambiente. Então, é bastante importante. Isso mesmo. E por que a gente tem que estudar a coloração dos fungos, né? Por que a gente está trazendo esse artigo aqui para esse episódio específico, né? É muito importante, de fato, né? O artigo, ele traz isso. É importante em vários sentidos, porque a gente, além de entender melhor, né, a gente consegue ver como que os organismos eles têm uma adaptação ao ambiente, como que se dá o processo da evolução, a gente consegue entender melhor, como que é a produção desses compostos bioativos, como a gente vai proceder a aplicações biotecnológicas a partir desses pigmentos. Então tem vários benefícios e é uma área ainda pouco estudado na micologia, né? Sim. Tem poucos trabalhos com pigmentos, mas é algo que a gente precisa entender cada vez mais. E além disso, esse estudo dos pigmentos ele pode ser utilizado
como uma porta de divulgação científica, né? Que é o que a gente faz, porque é um assunto interessante, é um assunto que causa interesse para quem vê os fungos, é algo que fascina as pessoas. Então, as cores brilhantes, vibrantes, elas vão fascinar as pessoas e causam a dúvida, né? O interesse do por que aquele pigmento está ali, por que aquele fungo tem aquela cor e o que aquela cor faz, qual é a função, o que ela pode fazer, o que ela traz de benefício para o fungo, o que ela pode trazer de benefício para a gente também. Então, é muito interessante a gente falar sobre isso, divulgar esse artigo, justamente para trazer as pessoas para conhecer mais esse lado dos fungos e a gente também despertar nas pessoas o interesse para estudar mais nessas questões. Ó, depois desse episódio, depois de ler esse artigo, fica difícil não olhar para a natureza e refletir sobre a cor do fungo, né? E pensar, será que aquilo é só um detalhe? Provavelmente, como a gente está vendo, não, definitivamente não. Tem toda uma história por trás, né? Funcional, evolutiva, biológica. Então, bem legal. Cada pigmento, cada tipo de pigmento, ele vai carregar uma história evolutiva, como você falou, ecológica, química, de como aquele pigmento ele surgiu no fungo, como aquele pigmento ele foi adaptado para o ambiente, qual é o benefício que ele vai trazer, qual é o malefício que ele vai trazer. Então, é toda uma história que aquele pigmento carrega, né? Não é só a cor ali no ambiente, não é só a cor ali no fungo. Então, é bem interessante, né? Exatamente. E é por isso que a gente trouxe esse trabalho, né? Que é para deixar vocês a par sobre essa parte, né, da biotecnologia, dos pigmentos, a importância. Então, nosso podcast de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Comenta, curta, compartilha, deixa o like. Siga nós nas redes sociais. A gente também está sempre no Instagram, postando Reels, postando mensagens. Então, mande sua dúvida caso teve alguma dúvida sobre esse episódio ou sobre esse artigo. E até a próxima, até o nosso próximo episódio. É isso, a gente vai deixar também um espaço aqui nesse episódio para caso você já tenha encontrado algum fungo de cor vibrante, de cor brilhante, ou tenha tirado uma foto ou tire uma foto, marca a gente no Instagram, divulga, compartilha, isso é muito importante para trazer mais as pessoas também, para conhecer mais sobre as funções, sobre os fungos em si. Então, se você achou algum fungo na natureza, no chão, caminhando, andando por um parque, alguma coisa assim, tira a foto, marca a gente no Instagram, que a gente vai estar divulgando lá para todo mundo conhecer, né? É isso aí, até o próximo episódio, pessoal. É isso. Tchau.